Fala pessoal, professor Carlos aqui e vamos começar mais um videozinho aí, tá? Antes que pergunte, isso daqui eu acabei me acidentando de moto, então infelizmente acontece, né? E complicado também às vezes fazer isso quando na época de TAF, né? Concurso público, então complicado. Eu vou fazer mais um TAF aí, depende da Paraíba, se Deus quiser abençoar. Mas cuidado, se você for fazer TAF aí, cara, evita de andar de moto porque isso aqui pode acontecer, tá? E às vezes nem é problema seu, né? Às vezes é a pista que tá escorregadia, algum óleo aconteceu e que foi o meu caso, né? Mas enfim, vamos continuar aí, ó. Se eu não me engano, essa aqui é a quarta ou quinta aula, vai estar aparecendo aí, tá? De raciocínio lógico. Aqui, lógico, módulo de raciocínio lógico, e a gente vai continuar falando sobre tabela verdade, tá? Se você não viu o vídeo anterior, veja, porque o vídeo anterior ele vai falar muito sobre isso daqui, tá? A gente vai explicar lá o que são, né, o que representa esses conectivos aqui, tá? E é importante que você saiba o nome deles, como eles são escritos na forma escrita, né? Vamos dizer assim, isso aqui é quem no português? É o e, esse aqui, o ou, esse aqui, sim, então, entendeu? Então é importante que vocês saibam como isso é feito, tá? E como é classificado. E tem outras formas também de aparecerem, então é bem importante você saber isso daí. Na próxima aula aí eu vou até falar sobre como você construir quando tiver várias sentenças juntas, tá? E depois eu devo falar também sobre isso daqui, o ou e o e, né, em forma de binário, tá? E também pode aparecer nessa forma aí, tá? Mas vamos lá. Conjunção. Conjunção, né, tem aquela regra do e, né, que é o e de exigente, porque para ser verdade só pode ser verdade se os dois for verdade, tá? E como é que é a regra dela, né? Aí geralmente começa assim: VF, VF, VV, F, F, tá? Geralmente é assim que começa. Então, como é que é a regra? O que eu quero que você, o que eu quero que você não decore, mas você que entenda agora. Eu quero que você pegue essa lista, isso aqui, esse quadro, tira um print depois, quando terminar de ter feito, tira um print e fica várias vezes vendo, porque isso daqui é importante saber a regra. Eu quero que, por enquanto, você não se prenda como é que a gente vai colocar isso daqui. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, que é a construção da tabela verdade. Tá? Eu quero que você, por enquanto, saiba só a regra. Tá? Na conjunção, ou seja, no e, só vai ser verdade se os dois carinhas aqui ó, forem verdade. Tá? Só tem essa possibilidade de ser verdadeiro. Tá? Só essa possibilidade. Mas se a cada aparecer um falso, pronto, aí já quebrou o nosso esquema. Se aparecer falso, todo o restante é falso. Se aparecer uma falsidade, ou duas, ou outras, vai ser falso toda a nossa sentença, tá? Então, se uma delas forem falsa, toda a sentença vai ser falsa, tá? Então, basta uma falsidade na conjunção para tudo ser falso, tá? Então, por isso que a gente chama de e de exigente. Por quê? Porque só vai ser verdade se os dois forem verdade, tá? Então, é bem importante que você decore essa regra aí, tá? Na disjunção, mesmo esquema que eu vou colocar isso daqui alternando. Acabou caindo aí, mas deixa aí no chão. VF, VF, VV, F, F. Tá? Então vamos lá. Na disjunção, a gente vai já pela exceção. Quando na disjunção vai ser falso? Vai ser falso na disjunção quando ambos, né, quando todas as letras, né, tanto P e o Q, forem falsos. Tá? E se acontecer de aparecer uma verdade, aí toda a sentença é verdadeira, tá vendo? Que no caso, se aparecer uma verdade, tudo vira verdade. Aqui não, aqui se aparecer uma falsidade, tudo é falso, tá? Então, ó, se aparecer verdade em qualquer letra, sempre vai ser verdade. Só vai ser falso se os dois caras forem falsos, tá? Esse aqui é o ou, né? É aquela ideia de, tipo assim, esse ou aqui, no português, ele dá uma certa, vamos dizer assim, uma certa complicação, porque a pessoa acaba interpretando de uma maneira diferente. Se eu falar, por exemplo, vou ao mercado ou ao shopping. No português, isso representa uma coisa ou outra, certo? Só que no português, desculpa, no raciocínio lógico, isso é interpretado de maneira diferente. Aqui não impede que você faça os dois ao mesmo tempo, tá? Você não pode, por exemplo, na prática, você não pode ir no shopping ou
ao mercado, por exemplo, não lembro, eu até esqueci qual foi o exemplo que eu dei, mas se você for ao shopping ou ao mercado, na prática, você não pode ir nos dois se quiser? Pode, nada te impede, tá? Aqui no raciocínio lógico é a mesma coisa, só que no português, se você for usar isso no dia a dia, vai ver que, assim, vai ter uma representação diferente. Então, não adianta já ficar olhando o lado português, entendeu? Porque aí você vai começar a errar. Então, lembre-se, duas falsidades vai dar falso no ou, tá? Ou seja, todas as letras, né? Ah, mas se tivesse 3 letras, para ser falso, as 3 tinham que ser falsas? Sim, tá? Então, se aparecer uma verdade, basta apenas uma verdade para que toda a sentença seja verdadeira, tá? Condicional. Esse daqui é o cara que mais dá problema. Eu vou preparar uma aula aí. Acho que daqui a 2 aulas mais ou menos aí, eu vou falar só sobre a condicional, porque a condicional tem muita coisa, muito detalhe, tá? E muita gente acaba se enrolando isso daqui porque realmente é meio complicado, tá? Esses dois caras aí, você pode colocar que eles têm propriedade comutativa, tá? Ou seja, aqui eu posso trocar os valores lógicos de lugar, posso trocar, porque se eu trocar não vai fazer diferença nenhuma, tá? Tanto aqui quanto aqui. Só que esse daqui não, tá? Esse aqui não. E aí vamos botar a regra aqui, ó. VF, 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 F. Na condicional, esse aqui é o cientão, né? Que a gente chama muito, cientão. Mas tem várias formas de aparecer. Tem um quando, como, todo, tá? A condicional, o que acontece com a condicional? A condicional só vai ser, a gente vai assim, pela falsidade também, tá? Só vai ser falso nesse caso aqui, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nessa ordem, tá? Só aqui que é falso, tá? Só nesse caso aqui que é falso. E o restante? O restante é tudo verdade, tá? E onde está esse negócio que tu falou? Que se trocar os conectivos lógicos de lugar, pode alterar o resultado, o valor lógico. É aqui, ó. Eu falei para vocês, se o primeiro for verdade e o segundo for falso, a sentença toda é falsa. Mas se acontecer de eu trocar, que é o caso aqui de cima, tá vendo que eu troquei de lugar? Isso aqui é o oposto desse, certo? Olha o que acontece com o valor lógico. Troca também, certo? Então, se o primeiro é verdade e o segundo é falso, vai dar falso. Mas se o primeiro for falso e o segundo verdade, aí dá verdade, certo? Esse caso aqui é um caso muito que a gente usa, que é, por exemplo, vamos supor, você tem um sobrinho lá. Eu sempre dou esse exemplo para vocês sempre tentar associar o que eu estou tentando falar. Mas aí vamos supor que você tem um sobrinho, certo? E aí seu sobrinho tá lá na garagem brincando, não sei o que e tal, e você fala assim para ele: ó, se você lavar a garagem, então eu vou te dar R$10, certo? E aí o que acontece? Vamos supor que foi lá para. Ele ficou brincando, não lavou nada, e mesmo assim você deu os R$10. Isso torna, o fato de você ter dado R$10, mesmo que ele não tenha feito, torna o que você falou ser um falso? Vai e pensa. Porque a condição era que se ele lavasse. Se ele não lavasse, o que aconteceria? Você não disse essa condição. Se ele não lavasse, você tinha que falar a condição que ele receberia caso não fosse lavado. Só que se não foi colocado nenhuma condição, você podia pagar quanto não pagar que continuaria sendo verdade. É esse caso aqui, ó. Se caso, né, no caso aqui, se ele lavar, beleza, ele vai receber, tá? Ele vai receber. Lavou, recebeu, verdade, certo? Ele lavou, você deu dinheiro, você falou, no caso a sedenta vai ser verdadeira. Por quê? Porque você disse a verdade, tá? Aí se ele não lavou, certo? Que é esse caso aqui, ele não lavou, e mesmo assim você pagou, vai continuar sendo verdade. Não vai, porque a condição era se ele lavasse. Se ele não lavasse, você podia tanto pagar quanto não pagar e continuaria sendo verdade, certo? É esse caso e esse caso aqui. Então só vai ser mentira o quê? Que se ele lavasse, aí você não pagasse. Se ele lavasse e você não pagasse, aí sim seria uma mentira, certo? Porque você prometeu um negócio e não cumpriu. Ele fez o serviço, você não pagou, aí sim você mentiu, certo? Que é esse caso aqui. Ele fez, você não pagou e então você mentiu. É esse que é a condicional, tá? A condicional, você só coloca uma condição na primeira sentença, tá? Caso ele cumpra, né? Caso ele cumpra ou não, pode ser verdade. Você pode pagar quanto não pagar, que vai continuar sendo verdade, porque a condição necessária, né, que a gente chama de
necessária, que é essa daqui, né, que eu vou falar mais para frente, essa é necessária, essa é suficiente, tá? A condição necessária, ela é algo que precisa, vamos dizer assim, você vai colocar a condição nela para que aconteça, para a gente saber o que vai acontecer, tá? Para saber se vai ser verdade ou falso. Porque se a condição necessária, você colocar a que você está realmente condicionando, se a condição necessária é aquela que você está colocando a condição, vai acontecer o quê? Aqui pode ser tanto verdade, tá? Aqui no caso pode ser verdade, tá? Que vai continuar sendo verdadeira, tá? Isso aí no caso você vai conseguir pegar mais para frente que eu estou tentando falar, mas para quem já está um pouco mais avançado vai entender o que eu estou falando. Por quê? A condição necessária, que é a primeira aqui, que é a letra P, ela que está, vamos dizer assim, na condição, tá? Ela que é necessária para a gente saber o que vai acontecer. Se aqui for tanto falso quanto verdade, e aqui você, no caso, for pagar, né, no caso que é a suficiente, vai continuar sempre sendo verdadeira, tá? Porque a condição está aqui. O consequente, no caso aqui, vai depender, né, do que aconteceu aqui. Então, por isso que a gente é necessário, tá? Então, ele é necessário para quem? Para o consequente, tá? Então, você pode dar uma nó na sua cabeça, mas não se preocupe, porque mais para frente você vai conseguir associar isso daí. Para quem você que nunca viu esse assunto, por enquanto decora, tá? Essa parte você decora. Realmente, até você aprender e tal, decora, tá? Então, por enquanto, saiba a regra. Só vai ser falso quando o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, tá? Aí você lembra do caso do teu sobrinho lá e tal, e você vai conseguir associar isso aqui de boa, tá? Acabando já. Bicondicional. Bicondicional é o seguinte, a bicondicional você vai lembrar lá das regrinhas da matemática. O que é mais com mais? Né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, porque a minha caneta já está indo pro escambau já, né? Pronto. Então, vou até colocar uma caneta aqui de frente. O que é mais com mais? Dá mais? O que é mais com menos? Menos. O que é menos com mais? Menos. O que é menos com menos? Mais. Tá? Mais pra frente aí eu vou até fazer uma prova do por que isso acontece, tá? Para que você que nunca entendeu isso daí e quer se aprofundar um pouco mais, dê uma olhada lá no livro do meu professor, acho que é do Yellow Lage. Cara, é um livro espetacular e fala muito sobre isso daí. Mais pra frente eu até posso abordar esse tema aí do porquê que isso aqui acontece, tá? Mas é bem interessante. Vamos lá. Bicondicional, você vai lembrar dessa regra por quê? Vou colocar aqui na sentença VF, VF, VV, F, F. Por que eu quero que você lembre dessa regra aqui assim que você vier bicondicional? Porque sinais iguais, né? Igual aqui, ó. O que aconteceu? Sinais iguais dá o quê? Dá mais, certo? Então aqui, ó, sinais iguais dá verdade, tanto aqui quanto aqui. Se os dois for verdade e os dois também for falso, ambos vão ser verdade, tá? Aí, se for sinal diferente, nesse caso aqui, aí vai ser falso, tá? E aí vai ser falso. Então, você lembra lá, mais com mais, mais. Sinais iguais, verdade. Sinais de iguais, verdade. Sinais diferentes, que é esses dois casos aqui, ó, VF, falso. E VF, FV, falso, VF também dá falso, tá? Então, sinais iguais, verdade. Sinais diferentes, dá falso. E esse aqui é mais fácil para decorar, por quê? Porque no caso ele é o oposto desse daqui, tá? Oposto, porque aqui, ó, vou colocar os mesmos valores, lógico, né? VF, 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 F, tá? Esse daqui é a mesma coisa. Por quê? É a mesma coisa assim, porque ele na verdade ele é o oposto, tá? Onde aqui é verdade, aqui vira falso, tá? E onde aqui é falso, vira verdade. Acabou caindo as duas canetas agora, tá? Então, pronto, essas daí são as regras, tá? Então, essa aqui de junção exclusiva aqui, a gente vai até falar mais pra frente aí, que ela é o oposto, tá? Ela é a negação da bicondicional, tá? Então, aqui os sinais iguais dão falso, os sinais diferentes que vai dar verdade, tá? Então, é essa daí, todas as regras, tá? Essa parte aqui realmente, para você que nunca estudou isso, você não tem o que fazer, você é decorar essa parte aí, tá? Qual o bizu que você usa para que você lembrar disso aqui? Cara, isso daqui é uma coisa que quando eu estava estudando para lógica, como eu fui fazer para poder decorar todas as regras, tá?
eu fiz muito exercício de construção de tabela verdade, que é o assunto do próximo vídeo. Tá? Já está até gravado já, que eu acabei gravando antes desse daqui. Então, depois desse daqui, logo no dia seguinte, depois 2 dias depois, eu vou lançar o outro. Tá? Na outra, aí, tem a parte da construção da tabela verdade. O que é a construção da tabela verdade? É a mesma coisa que isso aqui? Não, tá? Porque na construção da tabela verdade, por exemplo, eu posso pegar esses caras todinho aqui, ó, e juntar em uma coisa só e construir uma tabela verdade grandona para eles, tá? Para a gente saber como vai ser o valor lógico disso tudo, tá? Então, eu posso pegar várias sentenças, juntar elas e construir uma tabela nova, tá? Isso é bem interessante. E, cara, isso aí te força a você lembrar da regra, porque você vai fazer vários exercícios. Aí o livro que eu uso, que eu sempre falo, é o livro do Iniciação à Lógica, que é do Edgar Alencar Filho. É um livro excelente. Aí, se não me engano, lá no capítulo 3, se não me engano, que fala sobre construção da tabela da verdade, tem muitos exercícios. Tem muitos exercícios. Eu não consegui fazer, acho que nem a metade, porque são muitos. Tá? E é o bom de tudo que tem a resposta no tal do livro. Então, depois que você vê, se você ficar só estudando, pegar isso daqui e ir para as questões já, você não vai decorar. É certo, você não vai lembrar. Então eu aconselho o quê? Você pega isso daqui, pega o livro do Edgar Alencar Filho e faz exercício da construção da tabela verdade depois do próximo vídeo. Né? No caso, você vê esse vídeo, vê o outro, aprende como é que se constrói a tabela verdade e tenta fazer os próximos vídeos, tá? Porque aí você vai conseguir lembrar das regras muito mais facilmente, tá? Então é isso daí, gente. As regras são essas daí, tá? Conjunção só vai ser verdade. Nesse caso aqui, quando os dois são verdadeiros. Disjunção só vai ser falso quando os dois aqui são falsos. Condicional só vai ser falso se o primeiro for verdade, segundo for falso, tá? Bicondicional, sinais iguais dá verdade, sinais diferentes dá falso. E disjunção exclusiva é o oposto da bicondicional. Os iguais dá falso e os diferentes dá verdade, tá? Então essa aí é a regra geral aí, tá? Faça bastante exercício sobre isso daqui já, tá? Você consegue achar facilmente aí no que concurso, grande curso online, tá? E por hoje é só isso daqui, tá? Outro negócio também que eu ia falar, rapidinho. Existe só esses conectivos? Não. Tá? Existe vários conectivos. Existe o conectivo da implicação lógica, que eu vou falar depois da construção da tabela da verdade, tá? Existe a aplicação lógica, que é esse símbolo aqui. Existe símbolo, que é assim, ó, uma reta para cima, outra para baixo, tá? Então, existe vários sinais aí, lógico. Essa parte aqui é a parte só inicial, tá? Tanto que o livro do Edgar Alencar Filho que eu falei para vocês, ele tem acho que 18 capítulos. E aqui dali tudo é iniciação lógica, ou seja, tem muito mais coisa depois para mais para frente. Então, cara, é um assunto assim, bem complexo, não é algo assim que é tão simples assim para quem vai fazer faculdade. E quem vai fazer curso de pós-graduação, mestrado, isso daqui, doutorado, irmão, é muita coisa, é muito detalhe, tá? Mas vocês vão fazer concurso público para seres mortais que não vão fazer a área da matemática, é só isso daí, tá? No máximo que vai entrar vai ser isso daqui que eu vou falar na próxima aula, tá? Depois de construção da tabela da verdade, eu vou falar sobre implicação lógica, tá? Que nada mais, nada menos, é a condicional, tá? É a condicional, no final das contas, tá? Mas é isso daí, dá um print aí, vou chegar aqui pro lado, dá um printzinho, tá? Aí, lá no meu canal, na minha página do Instagram, tem. Eu acho que vou criar, acho que não tem um post ainda sobre isso, acho que é até um desleixo meu não ter feito ainda, mas eu vou fazer, salva lá esse post, tira um print, bota no celular, bota como papel de parede, até você decorar essa regra, porque realmente é bem importante e ela, 90% do assunto é isso daqui, tá? Então é isso aí, assiste o próximo vídeo, tá? Não viu os vídeos anteriores de raciocínio lógico, dê uma olhada, tá? Tem uma playlist aí que já tá com bastantes aulas, tá? E vou tentar encerrar tudo até no máximo dezembro. Vou tentar, tá? Não garanto muita coisa, certo? É isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!